Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito para conosco, e também por tudo quanto Ele ainda há de fazer, segundo as suas ricas promessas. Seja bem-vindo aqui, você que está chegando aqui no canal A Voz que Clama no Deserto. Quero agradecer a Deus pela vida dos 106 inscritos no canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês continuem aqui conosco, separando um tempo, né, para estar refletindo aqui a cada quadro, cada mensagem de quinta e de sexta-feira. E tudo quanto aqui por este canal o Senhor vier a nos conceder essa graça e essa oportunidade de podermos estar reservando um tempo para refletir em Sua palavra. Esta feita, estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus. E o tema central desse terceiro trimestre, né, que nós já temos iniciado, é grandes cartas para nós. Vai estar falando aí, né, trazendo aí uma hipnose de carta a carta aí, como também alguma, algum comentário, né, dentro ali dos propósitos de cada uma dessas cartas que foram deixadas para nós através dos instrumentos de Deus e que se encontra na Bíblia e está à nossa disposição. A todos quantos se preocupar em estar tendo o seu tempo devocional. Vamos encontrar nela, além de livros, grandes cartas que foram escritas e, por certo, são para nós que buscamos colocar Deus como Senhor de nossas vidas. Para nós que colocamos cara adolescente e com tanto privilégio como é o de você, que na sua tenra idade está pautando a sua vida nos caminhos do Senhor. Elas também serão para você, você chegará a esse conhecimento, a esse entendimento em experiência com Deus, que verdadeiramente essas cartas, elas são grandes cartas que foram escritas para nós. E o tema oportuno é a terceira lição, né? Que nós estaremos aqui conhecendo o conteúdo, que tem como título A Poderosa Mensagem da Carta aos Hebreus. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Pai, que temos e que a qualquer momento o Senhor há de vir, Senhor, nos buscar. Louvado seja, agradecido seja o nome santo do Senhor. Abençoa, Pai, este momento que aqui estaremos diante, Senhor, de mais um conteúdo da lição dominical que será tratada na classe dos adolescentes, mas também serve, Senhor, para os jovens, serve para cada um de nós, ainda com a idade que já passou essas duas fases, esses dois períodos, mas que nos é importante também para cada um de nós que estamos aqui. Pedimos, Senhor, tua bênção pela vida de cada um de nós, em especial por se tratar do quadro adolescente. Queremos aqui, Pai, interceder por cada um deles, que o Senhor venha dar cada dia mais firmeza, convicção, Senhor, da sua escolha, ó Pai, promovendo, meu Deus, experiências reais, para que eles, a exemplo do salmista, possam compreender que é bom realmente ter conhecido a tua palavra, Senhor. Faz isso, meu Deus, na vida de cada jovem, de cada adolescente e também na nossa vida. Nos ajuda e conta aqueles que ainda, Senhor, não se decidiram, que o teu Santo Espírito, Senhor, a promover esse convencimento do pecado, da justiça, do juízo, venha acrescentar a eles, Senhor, também ao teu aprisco. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós vamos estar lendo, aqui para a lição, né? Nós vamos estar lendo a leitura bíblica, que se encontra em Hebreus 10, 1 a 12, 19 a 22. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelo menos, mesmo sacrifício, que continuamente se oferece, de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificado os que prestavam o culto, nunca mais teriam consciência de pecado. Antes de continuar, só para poder esclarecer aqui para meus amados e queridos jovens, deixa eu só voltar aqui, depois voltar aqui. Meus queridos adolescentes, essa carta, essa carta aos Hebreus, ela está deixando claro aqui, né, segundo o propósito dela, que falando aí da sombra dos bens vindouros, está falando sobre aquilo que Deus estabeleceu de forma temporária, segundo a sua revelação progressiva para nós, um meio de eu e você nos aproximarmos de Deus. Essa tipologia ele traz aí diante do povo hebreu, do povo de Israel, em que ele estabeleceu ali a ordem para a construção através de Moisés do tabernáculo, e também ele colocou ali o que deveria ser oferecido segundo o propósito, por que deveria ser oferecido aquele animal, como exemplo do pecado, também a oferta pacífica. Porém, aqui está tratando das ofertas que era para limpar a ficha de cada hebreu, de cada israelita. Isso era feito de ano em ano. Ao oferecer aquele sacrifício específico e determinado por Deus, os pecados que até ali, durante um ano que eles tinham cometido, eles eram extintos, eles eram apagados. Porém, o texto que nós já lemos aqui, 2 versículos, diz que ainda que eles fizessem isso, apagasse o pecado, no ano seguinte eles teriam que voltar novamente e continuar oferecendo sacrifício, porque não houve uma consequência, vamos dizer assim, eficaz, né? Um resultado eficaz de que eles não precisassem mais oferecer, porque o oferecer o sacrifício a cada ano que eles vinham era justamente dada a consciência dos pecados que ele, inconscientemente, como trata lá Levítico, ou até mesmo por conta dessa nossa tão comum inclinação, eles acabavam cometendo, essa consciência fazia com que eles se apresentassem de novo ali, né, para oferecer o sacrifício, né, pelos seus pecados. Então aqui está falando da debilidade em que era esse sacrifício agora diante do fato real, daquilo que não é mais sombra, daquele que deveria de vir, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Então agora aqui ele vai fazer uma comparação daquele tempo da oferta e do único sacrifício feito pelo Senhor Jesus como o nosso sumo sacerdote, que não só nos apaga o pecado, mas nos outorga poder sobre ele na nossa vida, de maneira que nós não venhamos até agora uma vida prática de pecado. A menor consciência de que pecamos, cometemos qualquer pecado, nos levará até ao Senhor, até os pés da cruz, na consciência de que o sangue de Jesus tem o poder de perdoar o nosso pecado, porque o sacrifício de Jesus, cara adolescente, não teve um efeito só histórico no Calvário para aqueles judeus, para aqueles que estavam ali e que reconheciam aquele sacrifício à luz da profecia, à luz da vinda do Messias e da necessidade dessa entrega no Calvário.
Pedro trata isso no capítulo 3 do livro de Atos. E ali, aquele sacrifício, ele tem o seu efeito, teve o seu efeito naquele momento, tem o seu efeito no passado, dos pecados que cometemos, no presente, daquele que venhamos a cometer, e do futuro ao que nós venhamos, de alguma forma, chegar a cometer. Então, o sangue de Jesus é sobre excelência incomensuravelmente, né? Não há como comparar, não há como... A questão aqui é entender que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Estava sedimentando a vinda do Senhor Jesus e até mesmo, cara adolescente, durante esse período desse sedimentamento, desse sedimentar de Deus através do seu plano de salvação, é justamente nos mostrar o quanto nós somos inclinados, o quanto nós somos necessitados do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Observe que a figura daquele animal tão recentemente nascido ali da sua cria, ele era ofertado, era aquela imagem daquele animal representava inocência, demonstrava inocência. Alguém tomando o lugar de um pecador. Era a figura daquele animalzinho sacrificado. E era o primogênito. Era aquele que, era do sexo macho, que refletia a importância naquele tempo do valor de um animal macho para aqueles que tinham consigo um cordeiro, uma ovelha, porque esse era o elemento reprodutivo. Não era uma ovelha, não era uma ovelha, uma ovelha fêmea, era uma ovelha macho. Tinha que ser macho, 8 dias. Tudo isso apontava para o sacrifício do Senhor Jesus. E ao abrir aquele animal, mexer naquelas fissuras, aquilo também apontava para a entrega plena do Senhor Jesus e que também falava da sua justiça, daquele que, sem cometer qualquer pecado, se colocou como oferta de sacrifício propiciatório para mim e também para você. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, é desta maneira que o escritor está tratando aqui na leitura que estamos fazendo, escrita aos Hebreus. Por isso que é uma poderosa mensagem. Porque, olha só, é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Está falando de Jesus. Não te deleitaste em holocausto e oblações pelo pecado. Então eu disse, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo acima sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem deles te deleitaste, os quais se oferece segundo a lei. Eu preciso voltar aqui. Eu preciso voltar no versículo 7 e trazer aqui uma poderosa mensagem que o Senhor nos deixa aqui diante. Deixa eu voltar aqui com a imagem. Diante, caro adolescente, dessa expressão bíblica. O escritor hebreu disse, do que o Senhor Jesus disse, isso no campo da eternidade, uma revelação de Deus. Jesus disse ao Pai, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito de mim. Ele está falando justamente do que nós estamos comentando anteriormente. Da revelação de Deus, de que toda a escritura, o centro, é Cristo. E ele diz, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E eu quis parar aqui, jovem, porque o Senhor Jesus não só em obediência, ele se ofereceu a Deus para cumprir o seu plano, como em uma voluntariedade, em uma boa vontade.
Da mesma forma, esses dois princípios, o Senhor espera de nós. Diante de um arrependimento sincero, de reconhecermos como pecadores e nos voltar para Deus. Isso tem que ser voluntariamente, de bom grado, reconhecendo a grandeza da graça de Deus sobre as nossas vidas, cada adolescente, e também uma disposição sincera em obedecer a Ele. Como já disse, não sei se é uma mensagem, algum estudo, outro, aqui do nosso canal, que o ato nosso, que a palavra de Deus, ela não é pesada para nós. Como diz Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Então, da mesma maneira que o Senhor voluntariamente veio, se fez homem, se humilhou e como servo foi até a cruz, em obediência a Deus, porém em bom grado, em vontade e disposição para isso, porque ele diz, eis-me aqui. Que o Senhor possa ouvir também de você, que possa o Senhor também, caro adolescente, jovem, Deus ver esta vontade e essa disposição no seu coração, a dizer e a declarar a Deus, eis-me aqui. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E continuando, ele diz aqui, ó. Já lemos, né? Mas vamos ler. Tendo dito acima, sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitastes, os quais se oferece segundo a lei. Agora disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, qual era o primeiro? O primeiro era os sacrifícios que Deus estabeleceu. Os touros, os bodes, as ovelhas. Porque o bode era aquele que era lançado no deserto, né? Então, o primeiro, tirar o primeiro pela sua ineficácia, e que na verdade ele veio com uma sombra, e estabeleceu o segundo. E qual era o segundo? Era que a glória da segunda casa ela seria maior. O segundo é que agora, somente através do Senhor Jesus, nos é tanto eficaz esse sacrifício que foi feito na cruz, como o Senhor ele nos concede o acesso novamente a esta comunhão maravilhosa com o Senhor, dia após dia, pelo precioso sangue do Senhor Jesus. É neste livro, e aqui não sei se nós vamos estar lendo, no Hebreus capítulo 10, que ele diz para nós entrarmos com ousadia pelo precioso sangue de Jesus. Até, olha só onde? O trono da minha justiça? O trono das minhas boas obras? Não. Aqui nesse capítulo ele diz, ao trono da graça. Chegai, pois temos tão grande promessa. Aí está a poderosa mensagem de Hebreus. Se temos tão grande promessa, entremos com ousadia, pelo precioso sangue de Jesus, até o trono da graça, na confiança de que o Senhor há de nos socorrer no tempo oportuno. Mas por que no tempo oportuno? Porque já no momento que nós precisamos, em algumas situações. Porque esse tempo oportuno ele tem que redundar no reconhecimento, né, da grandeza, da glória de Deus e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E este momento ser um momento em que venha nos constranger, né, a sermos agradecidos a Deus e testemunharmos das grandes obras que o Senhor tem realizado em nossas vidas. E nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, olha só, feita uma vez para sempre. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecado. Eles apagavam o pecado e preparavam eles até o próximo ano, pelo estabelecimento de Deus.
Foi Deus que estabeleceu que fosse dessa forma, como já consideramos de uma forma didática. E que eles considerassem a questão do peso do pecado e da sua influência em nossas vidas. Versículo 2 diz: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. E 19 a 22, como está aqui na leitura bíblica, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, olha só, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A mensagem. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tá, vamos lá. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se ao lado direito de Deus. Comentamos também sobre essa eficácia, né, da questão do passado, do presente e do futuro. Você sabia que no Antigo Testamento os judeus ofereciam animais em sacrifício a Deus por causa dos pecados cometidos? Eles faziam isso porque estavam seguindo a lei. Esses sacrifícios apontavam para o futuro. Representavam o que iria acontecer quando o Filho de Deus chegasse ao mundo. Jesus entregou-se em sacrifício para prover a redenção dos nossos pecados. Nessa lição, vamos estudar o capítulo 10 da carta aos Hebreus, onde o autor refletiu sobre a grande obra da redenção que Jesus fez na cruz. E essa questão dessa reflexão no capítulo 10, da importância dessa poderosa mensagem dos Hebreus, é justamente a questão para trazer ao arrependimento e à renovação da sua fé aqueles que estavam abandonando a fé neste único sacrifício, neste único caminho que é Jesus. Estavam retornando ao sacrifício da lei, que, como nós lemos lá, estavam ali temporário, era para até a vinda do Senhor. Ele tinha sua eficácia porque foi estabelecido por Deus, mas ainda assim tinha o seu alvo a ser alcançado, como sombra, até que chegasse, se desfizesse essa sombra pela realidade. E esta realidade era o Senhor Jesus. O sacrifício de Cristo é eficaz. Primeiro ponto. Você já ouviu a expressão no tempo da lei? Ela é utilizada geralmente para se referir ao período que abrange desde Moisés até Jesus Cristo. Antes do nascimento e do ministério de Jesus, o relacionamento entre Deus e o seu povo era orientado pelo mandamento presente na lei do Senhor, que foi entregue ao povo de Israel por meio de Moisés. Em Cristo, uma nova aliança foi estabelecida com novos princípios. Esta lei, caro adolescente, ela tinha como princípio era revelar a santidade de Deus e também, em contrapartida, ou comumente, ou de forma símile, mostrar o que Deus esperava dos israelitas. A lei revelava a santidade em que nós tínhamos na pessoa de Adão antes do pecado. E os sacrifícios apontavam, né, para essa ineficácia nossa, para essa impossibilidade nossa ao chegar a este estado perfeito, a este estado de santidade perfeita, apontando já para uma deficiência espiritual dentro desse campo. E também, ao mesmo tempo, a lei demonstrava
né, o desejo de Deus com relação a ter um relacionamento conosco, a ter um relacionamento comigo e com você, cara adolescente. Aí o Senhor restabeleceu os sacrifícios, porque pela lei era impossível, como Paulo trata disso. Foi Paulo que chegou a essa conclusão em Romanos capítulo 7, quando ele deparou com essa impossibilidade. Por mais esforço que nós possamos fazer por uma consciência, à luz da palavra de Deus, de nós alcançarmos essa perfeição, jamais o poderíamos fazer. Por isso que Paulo chegou à conclusão: miserável homem que sou. E ele chegou a essa conclusão porque ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse é que eu pratico. Então isso fala da comum inclinação nossa. Porém, dentro da vinda do Senhor Jesus, do sacrifício vicário, e nós, pela fé nele, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus, nós recebemos poder para se tornar filho de Deus, cara adolescente. Ou seja, esse poder nos dará autoridade a nós vencermos essa inclinação tão comum. Estamos imunes ainda diante desse campo de relacionamento pela fé no Senhor Jesus e sobre esta autoridade, sobre este poder? Não, nós podemos sim ainda estar inclinado. Por isso que Paulo ele nos exorta, quando escreve ao Gálatas, a andarmos em espírito, para que não venhamos cumprir a concupiscência da carne. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A salvação na nova aliança se dá por meio da fé, olha só, em Jesus Cristo, e não por meio da obediência aos ritos e costumes do tempo da lei. Então, ou seja, quando eles que cumpriam ritualisticamente todas as prescrições, ali, tudo que foi preconizado, estabelecido por Deus para que fizesse, e assim depois de tudo aquilo, diz até a Escritura que eles eram considerados por Deus como perdoados. Estavam limpos, a sua consciência estava tranquila. A partir daquele momento, Deus passava essa consciência. Porém, depois de um ano, por conta da ineficácia ritualística e do cumprimento da lei, dado ao fato que a lei mostrava, né, o grau da nossa enfermidade, né, então ele ali ela se tornou isso ineficaz. Agora é somente pela fé. Somente pela fé no Senhor Jesus é que nós obtemos o perdão de todos os nossos pecados e a virtude e a graça de Deus para podermos viver em santidade diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, quando pensamos na antiga aliança, precisamos ter em mente que ela não foi projetada para ser definitiva. Comentamos sobre isso, mas provisória. Nesse sentido, o autor aos Hebreus vai dizer que a lei dada por Moisés era apenas uma sombra das coisas boas que estavam para vir. Em outras palavras, a lei apontava para uma realidade futura. O sacrifício oferecido pelo sacerdote tinha um caráter temporário. Caso contrário, não precisaria serem repetidos anualmente. Eles apontavam para o sacrifício de Cristo, realizado na cruz do Calvário, como sombra da realidade. Os sacrifícios feitos pelo sacerdote na antiga aliança não conseguiam remover o pecado e purificar o pecador. Sua finalidade era apenas relembrar o pecado e mostrar ao pecador a necessidade de se purificar. Somente o sacrifício de Cristo é eficaz para purificar o pecador, remover sua culpa e promover limpeza da consciência. Porém, permanece, caro adolescente, permanece essa mesma preocupação, esse mesmo alvo de cada um de nós: buscar ter o nosso vaso em santificação. Porque se foi a consciência dos pecados que praticávamos
que nos levou pelo start divino, que é Deus que faz esta obra, do convencimento. E por essa consciência nós nos entregamos, chegamos pela fé, né, do poder do precioso sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e ali passamos a ter a nossa ficha limpa diante de Deus, tendo a justificação posicional diante de Deus, a partir deste momento. Porém, essa fé, ela se estabelece e ela se concretiza por uma também consciência de vigilância, de oração e de santificação. Ao citar o Salmo 40, 6-8, o autor mostra que Cristo é o cumprimento dos sacrifícios do Antigo Testamento, pois ele ofereceu seu corpo como sacrifício pleno e agradável a Deus na cruz pelos pecadores. O apóstolo Paulo também ensinou sobre isso. Colossenses 2, 13 e 14. Vamos ler? Colossenses 2, 13 e 14. 2, 13 e 14. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz do Calvário. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O sacrifício de Cristo foi único e é suficiente para o perdão do pecado, pois era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o último e definitivo sacrifício. Por isso, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, confessa-o diante de Deus, crendo em Jesus como Salvador e perdoado e salvo da condenação eterna, como nossos pecados perdoados, podemos acessar a presença de Deus, pois a culpa foi removida. Em Jesus, somos justificados diante do Pai. O seu perdão é completo. Não há necessidade de outras ofertas para alcançá-lo. Estamos tratando do sacrifício de Cristo. Jesus nos tornou aceitáveis, com base no único, eterno e suficiente sacrifício do Senhor Jesus. Somos justificados, regenerados, santificados. Santificado no plural aí fala da santificação progressiva, né, do trabalhar de Deus em nossas vidas, e quando nós, em obediência à voz do Espírito Santo, passamos a ter essa transformação de vida e testemunhamos essa eficácia desta obra do Senhor Jesus em nossas vidas. E glorificados, portanto, fica claro que ninguém pode alcançar o perdão de Deus por meio de obras, dinheiro, mérito pessoal, o sacrifício de qualquer espécie. Todos os homens são pecadores, como nos coloca dentro da universalidade de culpa a carta escrita por Paulo Romano, capítulo 3, versículo 23, quando diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todas as pessoas precisam da salvação, porque a recompensa pelo pecado é a morte. Romanos 6, 23, que diz, deixa eu só ver aqui, que diz que o salário do pecado é a morte, parte A. Parte B diz, mas o dom gratuito de Deus é a graça por intermédio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas por seu amor e graça, Deus providenciou em Cristo um meio, o único caminho para nos salvar. João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o e não o caminho, a verdade e a vida. Então não perca essa oportunidade. Se você ainda não creu no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora mesmo. Há perdão de Deus disponível para você. Ele cita aqui Salmo 37,5, onde está escrito, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.
Na nova aliança, somente o sumo sacerdote podia acessar o Santo dos Santos, que falava ali da aproximação com Deus, né? Isso por um ano, e de ano em ano ainda. E ele fazia isso apenas uma vez ao ano. Agora, na nova aliança, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Quando o corpo do Senhor Jesus foi ferido na cruz, e seu último grito foi pronunciado, está consumado, o véu do templo foi rasgado. E que, na verdade, o seu último suspiro foi quando ele disse: Pai, entrego o meu espírito. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sinalizando que o novo e vivo caminho havia sido inaugurado, para levar todos aqueles que creem à presença de Deus. É essa questão, cara adolescente, que precisamos ter em mente e compreender. Que a lei, ela aponta para um período, para um propósito de Deus, que era revelar a santidade de Deus, a perfeição que o Senhor esperaria de nós, como também mostrar que a lei, ela apontava em alto grau, né, a nossa enfermidade, que é o pecado. Que era tratado na Bíblia com uma das tipologias, que era a lepra. E a lepra apontava para uma doença que a pessoa se mostrava insensível ao decorrer desta contaminação, deste agravamento desta enfermidade. Na medida que ela ia tomando parte do corpo, a pessoa cada vez mais ela se tornava insensível. Que a orelha estava para cair, que o nariz estava para cair, que a boca estava para cair, que os dedos estavam para cair. Isso fala da realidade, quando o salmista diz que um abismo chama outro abismo. Isso fala da consequência do pecado na nossa vida. Que o pecado, ele não faz isso. Ele nos torna ao seu princípio, desde o nosso nascedouro, na questão da insensibilidade de Deus, na questão da insensibilidade de que nós somos pecadores. E o pecado que passamos a cometer, ele vai se agravando, essa insensibilidade vai aumentando, e somente pela obra de Cristo, pelo agir agora, pelo ministério do Espírito Santo em convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, é que esta lepra, pela fé, ela é estanquida. Essa lepra, ela desaparece. E a exemplo do como ficou Naamã quando levantou pela 7ª vez daquele banho no Rio Jordão, que ali fala da morte e que reflete o batismo, nós somos regenerados. Nós passamos a ter um corpo saudável, corpo espiritual, e passamos, através dessa condição, pela fé no Senhor Jesus, somente por este caminho, passamos a ter a liberdade e acesso à presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse caminho, terceiro ponto agora, deixa eu só voltar aqui, já era o terceiro ponto, né? É o terceiro ponto que nós lemos aqui. O sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. O sacrifício de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Esse caminho não era mais um ritual, ou sacrifício feito por intercessores, que no caso ali era o sumo sacerdote, que representava ali Cristo, né, que é o nosso sumo sacerdote. Ele era a figura dele. É ele que ali intermediava. Isso aqui é importante. Essa mensagem é poderosa. Da carta dos Hebreus. Ali aquele sacerdote, ele era a figura que intermediava o povo de Israel até a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Ele era o mediador, sacerdote. Anualmente ele oferecia aquele holocausto, primeiramente por eles e pelos seus filhos sacerdotes, da linhagem sacerdotal. Depois ele oferecia pelo povo. Ele ia até lá o propiciatório, até a arca, e espargia ali o sangue sobre aquele propiciatório.
E ele saía dali, do Santo do Santo, e ali o povo estava sendo perdoado, ali naquele momento, e tendo esse acesso, também ali tinha acesso, só que ele era ineficaz, porque logo que eles passavam a pecar, era rompido esse caminho. Então a figura do sumo sacerdote é a figura pela qual agora o Senhor Jesus trouxe a uma realidade eficaz. Ele, como o seu próprio sumo sacerdote, nosso próprio sumo sacerdote, ele se ofereceu a si mesmo por cada um de nós. Ele já não ofereceu um cordeiro, um animal, não. Ele era o Cordeiro de Deus, preparado antes da fundação do mundo, em favor da minha e da tua vida. E por isso ele é o único mediador, diz 1 Timóteo capítulo 2:5, entre os homens e Deus. Cristo Jesus, homem, diz o versículo bíblico. Não há motivo para ficarmos distante de Deus. Pelo contrário, somos convidados a nos aproximarmos dele com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. E depois de estarmos perto, somos exortados a nunca mais nos distanciar. Tu fala da santificação. Afinal de contas, diante de tudo que Jesus fez por nós, o que nos resta é guardarmos firmemente a esperança da fé que professamos. A perseguição, as dificuldades da vida, as tentações, a dor ou tristeza na vida não pode nem deve nos tirar da presença de Deus. Além de nos manter leais e obedientes àquele que nos salvou, o autor nos lembra de que a caminhada da fé não precisa nem pode ser solitária. A carta nos exorta a não abandonarmos a nossa congregação local, como é costume de alguns, e aponta que devemos animarmos uns aos outros, porque a vinda do Senhor está próxima. Concluindo, a salvação conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário é a maior e mais importante bênção que existe. Hoje, você tem paz com Deus, porque o sangue de Jesus Cristo purificou você de todo o pecado. E onde é que nós vemos essa realidade? É justamente quando nós lemos em carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora, então, orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e queremos, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, por esta lição, por esse conteúdo que nos mostra esta realidade, de quão poderosa é a mensagem, Senhor, escrita aos Hebreus, trazendo, ó Pai, esta doutrina única, que somente por intermédio da fé na pessoa bendita do Seu Santo Filho, é que podemos agora, Pai, a partir de então, temos não só o direito, mas a liberdade conquistada, porque Ele nos conquistou não só a liberdade, mas o direito, pela fé nesse precioso sangue, no Seu precioso sangue. E podemos, Pai, estarmos como agora estamos diante de Ti. E agradecendo, Senhor, por tudo, este período que aqui estivemos. E nos faz compreender o valor, Senhor, desta mensagem. E que na prática ela seja, Senhor, algo real em nossas vidas. Na busca da nossa santificação, na vigilância, na oração e na devocional nosso, Pai. Faz isso, Pai, nos ilumina, nos dá graça, nos fortalece e nos ajuda em todo momento, Pai. É o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.